Olá, que bom voltar a estar com você em mais esse momento. Você está atento ao nosso sorteio? É isso mesmo, o nosso primeiro sorteio. Você pode ganhar o prêmio de um Alexa do nosso canal. Se prepare para anotar no final do nosso vídeo, nesse final, lhe darei todas as orientações para você estar participando desse primeiro sorteio. Ok? Sempre ouvimos falar do ponto-chave ou do ponto X. Hoje eu quero lhe propor algo nessa linha. Existe um ponto-chave em todas as questões e esse ponto nos faz tomar decisões. Tomamos e vencemos ou só a graça de Deus? Eu lhe pergunto, Deus graça ou Deus desgraça? Forte? Não é religião, vida social, dinheiro ou amigos. Fique aí que você vai entender. Essa semana eu estava falando com uma pessoa amiga, muito querida, e logo de madrugada, na madrugada seguinte, eu acordei pensando no céu e inferno. Tema do assunto que eu estava conversando com ela. E aí me veio à mente o que eu queria lhe propor hoje, agora, nesse momento. Deus, graça, céu, presença de Deus, ou Deus, desgraça, inferno, ausência de Deus. Presença de Deus ou ausência de Deus. Não saia daí e até o final desse vídeo penso que você terá uma definição. A escolha entre Deus graça e Deus desgraça é em sua essência uma decisão sobre o tipo de vida e destino espiritual que se deseja. Por isso, o ponto X é ser ou não ser humano, é amar ou não amar o ser humano. Todos nós chegamos a esse momento, a esse ponto X, nós queremos ou não queremos viver sendo ser humano e amando o ser humano. Jesus Cristo, o homem mais extraordinário que nós conhecemos, que já viveu nesse mundo, como eu e você, ele teve duas opções de vida. Viver a graça demonstrando a vontade do Pai ou viver a vontade dele. Ele escolheu exatamente assim, ele diz assim, porém não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Ele falou ao Pai dessa forma. E essa decisão foi tomada não lá no Getsemane, quando ele disse essa frase, onde ele estava passando por um momento de tormento tremendo, sabe, um momento difícil na sua vida. Naquele momento, no Getsemane, ele vivia uma angústia de morte. O texto diz isso, que ele vivia uma angústia de morte. Mas por conta do ponto X que nós temos falado, ou seja, aquele ponto central no viver, ele seguiu para a cruz, mas nas mãos do Deus graça. Porém, lá no pináculo do templo, antes, Jesus sofreu muito mais, porque ele não estava diante da presença de Deus, graça, ele foi levado pelo Espírito Santo e deixado para ser tentado pelo inimigo. Naquele momento, ele não estava com a presença do Deus graça, mas ele estava cheio da vontade e da graça de Deus. E na presença do Deus desgraça, ele tomou o rumo certo. E foi o ponto X, sabe, de Jesus tomar uma decisão. E ele resolveu e desceu pela escada. Na realidade, Satanás queria que ele se jogasse do mais alto ponto daquele local, do pináculo do templo. E porque ele queria que, ao se jogar Jesus, ele tivesse aí, então, se prostrado diante dele e adorado a ele. E ele disse exatamente que, segundo as Escrituras, Deus o salvaria, mandaria anjos para proteger ele. Porém, Jesus não cedeu à tentação e desceu pela escada. Com esse ato, queridos, Jesus mudou o rumo da humanidade. Querido, religiosidade ou graça? Qual é a melhor opção? Qual é a melhor escolha? Esse ato pode direcionar o nosso rumo. Vamos pensar juntos? Na realidade, Jesus versus religiosidade. Eu me lembro muito bem do meu tempo ainda de jovem, quando tinha dois grandes ídolos, Pelé, fama, Garrincha, esquecimento. E aí eu penso com você, você antes, você depois.
Mudamos ou não mudamos? Na realidade, queridos, o SOS certo busca andar em coerência. E essas opções são bem diretas. Coerência, crendo que Deus pode ajudar você nas mudanças pessoais, ou nós, como SOS, podemos dizer não com a coerência e viver a faixa da busca da fama, que não é o Deus da graça. Porém, a nossa opção é de fato descer pela escada. Esse é um caminho não fácil, é mais difícil, é sofrido, mas no Deus graça nós vamos buscar levar você a um entendimento melhor para o seu viver. Hoje nós estamos iniciando, como eu falei no vídeo anterior, um momento diferente no nosso dia a dia, ou seja, a cada vídeo. Então você vai estar participando do novo quadro SOS com você. Você vai fazer perguntas e nós vamos responder. É o quadro de perguntas e respostas. Então você vai precisar mandar a sua pergunta para o nosso e-mail soscerto@gmail.com soscerto@gmail.com. Então você formula a sua pergunta, manda para nós e nós vamos responder nesse novo quadro que começa a partir de hoje. Você envia e nós vamos estar respondendo no nosso próximo vídeo. Então mande sua pergunta, para nós podermos estar interagindo e respondendo às suas perguntas. SOS com você, a partir de hoje. Mande sua pergunta para soscerto@gmail.com e você vai receber as nossas respostas. E vamos continuar no nosso vídeo. Vamos analisar juntos direitinho. Preste bem atenção. Deus, graça, presença de Deus, representa exatamente proximidade com o divino. É a experiência da bondade, misericórdia e o amor incondicional de Deus. E viver junto, colado com a plenitude da vida, que é o próprio Deus. Olhe o detalhe da presença de Deus ou céu. O céu, tradicionalmente, é simbolizado pelo estado de paz eterna, felicidade, comunhão plena com Deus. É descrito como um lugar sem sofrimento, sem dor, sem maldade. Na realidade, o salmista, inclusive, diz assim: o céu anuncia a glória de Deus e mostra aquilo que as suas mãos fizeram, nos mostra aquilo que ele fez. Por isso, eu lhe convido hoje, meu querido, minha querida, para juntos pensarmos numa saída. Em meio a todo sofrimento, a toda insegurança, a toda incerteza, você quer ficar tranquilo? Olhe para outra palavra do salmista, quando ele diz no Salmo 91 assim: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele, a Deus: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor, o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. A presença de Deus é marcada por amor infinito. Deus é amor e perdão. Viver em Deus, querido, querida, na presença dele, ou seja, viver Deus ou na presença dele, traz a sensação de paz profunda, de alegria duradoura. Deus é a fonte de toda santidade e justiça. Seguir Deus implica viver segundo princípios éticos e morais elevados. Isso é importante. Porém, por outro lado, a ausência de Deus ou o Deus desgraça refere-se à separação de Deus, a ausência da sua influência e da sua graça. Inferno, querido, tradicionalmente simboliza um estado de sofrimento eterno, desespero e completa separação de Deus. Simbolicamente, para um melhor entendimento, é descrito como um lugar de tormento e escuridão. A ausência de Deus resulta em um estado que prevalece maldade, injustiça e corrupção. Ou seja, estar afastado de Deus implica numa sensação de solidão profunda
e perca irreparável. Agora podemos refletir e decidirmos por nos lançarmos ao abismo ou descer pela escada. A decisão precisa ser tomada, ou seja, loucura ou raciocínio, ilucidez ou coerência. Ao lermos inicialmente o Salmo 91, que acabamos de ler o primeiro versículo, parece que temos ali um seguro de vida perene, sabe, pleno. E muitos vivem nessa ilusão e saem completamente da realidade, a qual o salmista nos chama a atenção, que é pé no chão, meus queridos. Temos que viver com o pé no chão. Ao sermos levados pelos diversos caminhos que a vida nos coloca, deixamos a presença de Deus e somos tragados por coisas bobas e terminamos deixando o relacionamento racional e lógico. São verdadeiras arapucas que de fato nos fazem tirar o pé do chão. Por isso, eu quero que você analise comigo de forma profunda. Consciência, livre-arbítrio. Consciência e livre-arbítrio. Falamos no início, lá no início desse nosso bate-papo aqui, dessa nossa reflexão, a decisão entre seguir Deus, graça, ou afastar-se dele e desgraça. É uma escolha, sabe, consciente, baseada na compreensão dos valores espirituais e morais. Eu tenho que tomar essa decisão e você também. Cada indivíduo tem a liberdade de escolher o seu caminho, mas deve estar bem ciente da consciência de viver um viver nessa busca de consequências espirituais existenciais na sua escolha, que vai acontecer. Esse é o caminho do livre-arbítrio que todos nós vamos, por nossa decisão, ter que viver. Creio que precisamos ter uma vida com propósito. O ato de descer pela escada, seguindo ao Deus, nos alinha a um sentimento de propósito em direção ou na direção para a vida, alinhando-nos com princípios de bondade e compaixão, meu querido, minha querida. Optar viver pela graça, ou seja, na graça de Deus, implica adotar valores altruístas, justiça, amor ao próximo, integridade. Por outro lado, afastar-se de Deus pode nos levar a comportamentos egoístas, injustos e destrutivos. A graça de Deus, meu querido, minha querida, nos leva a vivermos de fato melhores relacionamentos interpessoais, sabe? Promover assim harmonia e entendimento no nosso dia a dia. A ausência de Deus pode resultar em conflitos, desconfiança e isolamento. Optar por Deus graça representa buscar um relacionamento íntimo com Deus, caracterizado por paz, amor, justiça, sabe? E alcançarmos algo especial, ou seja, culmina numa visão do eterno, do céu eterno. Por outro lado, escolher o Deus desgraça representa a aceitação de uma experiência marcada pela ausência de Deus, levando ao desespero e à desgraça simbolizada pelo inferno. Essa decisão reflete os valores mais profundos de um indivíduo e suas aspirações espirituais. Agora é só caminhar na direção certa, para a graça de Deus ou para a desgraça. É forte o que eu lhe falei, mas você precisa estar pronto. E nesse momento tem que tomar uma decisão. No mais, conte-me aqui, deixe o seu comentário. Você está caminhando no caminho do Deus graça, da graça de Deus? E a nossa premiação está chegando. O momento de você se inscrever. Você já está inscrito? Eu chamei a atenção você lá no início, agora eu quero lhe chamar a atenção. Anote aí, já pegou sua caneta, faça a sua inscrição. Preste atenção no que você precisa fazer. Em primeiro lugar, você precisa ser inscrito no nosso canal. Você está inscrito já? Ótimo, beleza, você já se inscreveu? Você ligou o sininho aqui embaixo? Deixa o sininho acionado, porque a cada vídeo você deve fazer
depois da sua inscrição, se você não fez ainda, faça o segundo passo. E o segundo passo, você precisa deixar comentários nos nossos vídeos, desde o último daqui para frente. Deixe comentários. E no comentário você coloca essa frase, preste bem atenção, escreva aí. Eu quero Alexa, hashtag, é jogo da velha, né? Hashtag SOS certo. Então, essa frase tem que estar no seu comentário. Você vai fazer seu comentário e vai botar essa frase. Vou repetir, não esqueça. Eu quero Alexa, hashtag SOS certo. E deixe também, além do seu comentário, o seu legal. Sei que você quer que essa mensagem, essa palavra alcance outros. O YouTube entende quando a gente deixa o legal e impulsiona a mensagem mais longe. E até o nosso próximo momento, sábado que vem ou em qualquer dia extra. Tchau, meus queridos!